Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sintam-se todos acolhidos e abraçados. Boa noite, Michele. Boa noite. É com o coração pleno de gratidão que damos continuidade ao estudo de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da Psicologia Profunda. Esta é uma iniciativa do NSP, a Federativa Espírita Holandesa, e os amigos da AME Brasil. Hoje temos a satisfação imensa de ter novamente a Michele com a gente, né? E ela vai falar do tópico Jesus e a conquista da paz. Michele, daqui para frente é com você. Certo, muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E esse tópico, então, é muito especial, né? Porque trata justamente de algo tão almejado por nós todos aqui no nosso planetinha, tão assolado pelos conflitos de vária ordem. E, inicialmente, assim, o que a Joana nos coloca, ela fala muito a respeito do homem Jesus e do quanto Jesus sempre foi dotado de extrema paciência, não só por conhecer o passado de todos nós e também pela capacidade que ele tinha de prever o futuro como resultado da conduta, né, a que nós estamos ligados. Então, ele sempre teve essa paciência de saber como lidar no momento próprio, com a palavra própria, e ele viveu a humanidade dele com uma elevação singular, suportando as mais variadas circunstâncias de fome, de dor, de abandono, inclusive da morte, sem se impacientar, de uma maneira confiante, ultrapassando todas as barreiras daquilo que a gente sempre conheceu como as resistências humanas. Então, tudo aquilo que a gente sempre imaginou que é impossível de suportar, pois Jesus veio e passou por todas elas, toda sorte de humilhações, até chegar na morte na cruz, né? E passa a se tornar, então, um modelo a ser seguido, nos ajudando a superar os nossos limites e o limite das nossas forças. E a Joana coloca o quanto a criatura humana é um milagre da vida que transcende aquilo que é conhecido, aquilo que é convencional, porque o ser humano sempre se apresenta acima de qualquer capacidade de interpretação e de entendimento. Nós somos muito complexos, por isso que eu costumo dizer assim que o estudo da psicologia é tão fascinante, porque cada criatura humana é um universo dotado de uma série de elementos assim que é como se a cada vez que a gente está diante de uma pessoa a gente tivesse que estudar a psicologia do básico, porque é uma psicologia própria para cada ser humano, né? Então a Joana fala o quanto todos os aspectos do humano, né, desde a constituição física, que é uma máquina tão incomum, até a nossa emotividade, que tem mecanismos de grande sensibilidade, e o nosso espírito, enquanto um viajor de tantas jornadas, o quanto esses elementos do humano são ainda um enigma e o quanto nós estamos ainda além do entendido. Falta muito ainda para que nós consigamos compreender bem a natureza humana. E Jesus, então, mostra o compromisso dele com a sociedade de todas as épocas e se mostra, de uma certa maneira, como ela diz, um revolucionário, mas um revolucionário que não instiga ódio, demonstrando o quanto todas as criaturas são iguais, sem diferença de credo, de raça, de nações, de classes, todos nós na condição de filhos de Deus, aos quais ele veio ensinar como nós podemos ser felizes. E o interessante é o que ela pontua, né? O quanto Jesus coloca isso não como algo que a gente devesse almejar após a morte, após a passagem para o plano espiritual, mas no instante mesmo, a partir do instante em que nós nos propusemos a renovação interior. Justamente o momento em que a gente dá, né, aquela queda do cavalo de Paulo de Tarso, a partir daí, já na renovação interior, a conquista do início da nossa plenitude.
e tudo com muita paciência, porque Jesus poderia ter buscado fazer as coisas de uma maneira muito rápida, por exemplo, e não é o que aconteceu. Ele não antecipa informações que a mentalidade da época não estivesse capacitada de entender, né? Tanto que ele coloca que o Consolador viria no momento próprio para auxiliar a compreensão da sua mensagem. Então, tempo e espaço, na dimensão do nosso mestre, se encontram ultrapassados, valendo o que é o momento de hoje, a oportunidade, o caminho que a gente trilha da busca até Deus. Deus como sendo a nossa grande meta, Jesus como sendo o meio, e a vida sendo um caminho que Ele próprio ilumina de exemplos para que a gente possa conhecer e para que a gente possa se engrandecer. E aí a psicologia profunda que Joana de Ângeles nos traz, nos mostra essa nova imagem de Jesus. Um Jesus gente, assim, um Jesus que ama, que serve, que espera, que ensina e que pacientemente intercede por todos nós que estamos trilhando essa caminhada depois dele. Então, Jesus deixa de ser uma lembrança religiosa para se tornar um elemento vivo, atuante, próximo de nós, próximo de todo mundo que quiser escutar, que quiser buscar seguir os seus ensinamentos. E o importante também é o seguinte, é que a proposta do mestre não é para que a gente fuja do mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que a gente busque curar a doença com a conquista da saúde para cada um de nós. E que nós possamos encontrar um enriquecimento moral de todas as criaturas. Esse seria o grande desafio da humanidade, e que somente os espíritos pacientes irão conseguir, diz a Joana, né? Por isso que ela coloca ali: os bem-aventurados são os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus, aqueles que trabalham com método, com confiança, em favor da renovação do mundo, em favor da renovação de todas as criaturas. E a gente observa a paciência na própria natureza, a vida que vai crescendo partindo de molécula a molécula, desde o pequenininho até se expandir para o macro, numa paciente e incessante movimentação. Se a gente for pensar, nada na natureza acontece de uma hora para outra, como se os fatos estivessem desconectados entre si. E então a paciência é um elemento muito presente na natureza e é um recurso que nós, seres humanos, podemos treinar com insistência para dar continuidade aos nossos empreendimentos, esperando que outros fatores que não dependem da nossa pessoa possam contribuir para os resultados que a gente espera alcançar. Tem uma historinha oriental que eu gosto muito, que em alguns estudos da Joana eu pego essa historinha para utilizar e eu quero compartilhá-la com vocês, porque ela é muito rica de sabedoria. É a historinha de um monge, um homem muito sábio, que estava caminhando na floresta. E aí ele se depara com um urso faminto, agressivo, e esse urso começa a correr atrás dele. Então o homem começa a fugir, sai correndo, tropeça num barranco e cai barranco abaixo, ficando preso no meio do caminho por uns galhos de árvore. É um barranco meio alto, assim, ele fica preso no meio do caminho e o urso fica lá de cima tentando alcançar. Lá embaixo, no chão, tem um tigre. E o tigre, percebendo a movimentação, também fica interessado na presa e começa também a tentar alcançar ele estando de baixo. Então, o urso vindo de cima tentando pegar, o tigre vindo de baixo e ele preso no galho, na metade do caminho, ali no barranco. Como se não bastasse, na base do galho também tinha uma cobra. Então ele estava cercado por todos os lados assim de circunstâncias extremamente desafiadoras e sem ter para onde sair, para onde fugir. Mas ele era um homem dotado de muita sabedoria e de muita paciência. A ciência da paz. E o que acontece? Ele percebe
que ali no final dos galhos tem morangos silvestres. Então, ele, diante daquela situação que o que não dá para resolver, resolvido está, né? Ele se põe a apreciar os morangos. E durante alguns segundos daquela cena, ele começa a degustar os morangos que estão ali. Nesse intervalo de tempo, o urso perde o equilíbrio e cai por cima do tigre. Os dois começam uma luta feroz que assusta a cobra, e a cobra sai, e aí o homem pode sair tranquilamente por cima. Então, o que essa história nos leva a pensar? Muitas vezes nós somos tão controladores que a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, mas a nossa capacidade egóica, a nossa capacidade com a nossa mente circunscrita na nossa vida atual, sem a capacidade de perceber o todo, não dá conta de solucionar alguns desafios que a gente está enfrentando na nossa existência. E nesse momento resta confiar e esperar que a vida possa conduzir de alguma maneira que nos mostre um caminho. Mas muitas vezes nós somos impacientes e a gente quer resolver muito de imediato e quer controlar situações. Então, essa historinha ela nos ajuda a refletir um pouco sobre isso, o quanto a gente pode, nesses momentos mais desafiadores, parar, apreciar alguma coisa que a natureza nos oferece e deixar a vida seguir o seu curso por um breve instante de tempo. E que aí, às vezes, a saída pode nos ser mostrada. Então, a paciência, ela é uma virtude que ela é aprendida, ela é treinada, ela é desenvolvida, como todas as virtudes, porque às vezes a gente tem a ilusão de que certas coisas elas já nos são dadas, elas já vêm prontas, aquelas pessoas que já têm desenvolvido alguma capacidade, a gente esquece que todo mundo começou em algum lugar. Mesmo o Mestre Jesus, né, que a gente sabe que começou a sua existência muito tempo antes do nosso planetinha aqui, mas que também fez o seu percurso evolutivo. Então, todas as virtudes, elas são desenvolvidas, elas são treinadas. Eu não sei se a minha internet está com uma oscilação. Qualquer coisa, vocês me façam um sinal, tá? Se estiver dando alguma trava, que para mim, às vezes, parece que dá uma tremidinha ali na imagem. Mas tá bem, então tá. Então, a gente aprende a orar, a gente aprende a ter fé, a gente aprende a amar, até o amor é aprendido. Tem gente que acha que é assim, é de um determinado jeito, nasceu daquele jeito e vai ser assim a vida inteira, não vai mudar. E na verdade a gente muda em qualquer idade. Claro que quanto mais jovem no corpo físico, mais fácil é, porque a gente vem muito aberto para a nova experiência, né? Não à toa a gente vem com muitos elementos, vão ficando bloqueados das outras encarnações, e a gente tem essa abertura à nova experiência, mas então quando se é criança, tanto que as terapias infantis elas são mais rápidas, a mente infantil ela tem uma capacidade de se modelar muito mais rápida do que o idoso. Mas assim, a pessoa pode estar com seus 130 anos e até o último instante de vida física vai estar mudando sim do ponto de vista psicológico. Então tem muito que se investir do ponto de vista psicológico em todas as faixas etárias, né? Então, essa questão da virtude, da paciência, da conquista da paz interior, são conquistas individuais através do esforço que nós fazemos pela nossa autoiluminação, pelo autoconhecimento e pela descoberta dos objetivos da existência. Então, esse mecanismo é todo um resultado de um esforço bem direcionado, num ritmo de trabalho que não deve ser interrompido. Então, é importante que a gente tenha a meta de buscar a nossa autossuperação, a nossa iluminação, a nossa felicidade, a nossa plenitude, o desenvolvimento das nossas capacidades de amar, e que a gente tenha isso em mente e persiga isso ao longo da nossa existência. Que a gente tenha essa meta de aprender a amar como Jesus nos ensinou e como tantos missionários que vieram antes e depois dele em seu serviço também nos exemplificam e nos ajudam a compreender um pouquinho melhor.
Então, a paciência, ela se possibilita em termos de treino a todo instante. Seja numa fila, fila é o melhor lugar para se treinar a paciência, assim. E é onde mais aparecem as nossas imperfeições. É impressionante, assim, algumas situações que são extremamente capazes de provocar a impaciência no ser humano. E fila costuma ser uma delas, né? É um elemento contagioso. Alguns começam a se irritar com a demora dos outros, os outros que nem estavam incomodados começam a se sentir contagiados por aquilo. Então, a importância da gente estar atentos aos elementos emocionais que nos são provocados, identificar que elementos são esses naquela hora e pensar, bom, eu estou ficando muito irritada com essa fila, com esse movimento, com essa situação aqui, então eu que tenho que dar conta disso. E não jogar para o outro dar conta para mim. Então, se cada um de nós puder identificar suas emoções e assumir elas para dar conta delas, sem jogar para o outro, a gente já vai estar fazendo um grande serviço em favor da conquista da paz. E hoje em dia, o nosso imediatismo, ele é muito intenso, né? A gente cada vez mais desaprende a esperar. Isso que eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Aí na Europa, as coisas são um pouquinho diferentes daqui. Daqui na América, vamos botar assim, né? Foi a minha primeira experiência minha indo aí para o Velho Mundo, nessa encarnação, mas a gente vê como os hábitos culturais, eles interferem, assim, porque aqui no Brasil, não sei se é tudo muito assim, uma cópia da América do Norte, e a coisa do fast food, tudo muito rápido, tirando alguns estados do Brasil onde isso não acontece, onde as pessoas são muito calmas e tranquilas, e a gente morre de inveja, porque aqui no sul do Brasil é todo mundo extremamente imediatista. No Nordeste é diferente, é uma maravilha, as pessoas são mais calmas e mais alegres, mas no sul é um terror, por isso que a gente tem fama, assim, de não ser tão acolhedor e tal, porque aqui tudo tem que ser muito rápido. E aí na Europa, né, claro, eu só conhecia um pedacinho ali da Itália, mas é tudo, mas a alimentação tem o primo prato, o segundo prato, tudo, né? Tem 10 pratos e tal, fast food nada. Então, esse exercício também tem muito a ver com questões culturais, mas cabe a gente se perguntar que tipo de situação nos impacienta e o quanto a gente precisa conquistar a paciência dentro de nós e o que a gente precisa fazer para isso, né? A paciência, ela nos ensina que todo trabalho ele começa, mas não se pode aguardar o término imediato, porque assim que a gente conquista uma etapa, vai surgindo a próxima, e para que a gente possa alcançar um determinado objetivo, é necessário um programa cuidadoso, um programa continuado. Na saúde mental, isso é muito presente, porque são trabalhos assim que não é, a pessoa está com uma enxaqueca, toma um medicamento e a enxaqueca vai embora. Tratamento em saúde mental é muito demorado. Mesmo quando se fala de tratamento medicamentoso, né? Quando se fala de psicologia, então mais ainda. Uma terapia leva anos para a gente se conhecer, para a gente se modificar. Mas mesmo quando se toma um remédio para tratar uma depressão, por exemplo, são 8 semanas para o remédio começar a fazer efeito. Então, tudo é muito lento, né? Tudo assim nos mostrando que a vida exige esse mecanismo de plantar, cuidar do plantio, esperar que nasça, esperar que dê os frutos. Então, eu costumo dizer assim, quando a gente está colhendo as dores do atual momento, porque a gente vive num planeta de provas e expiações, todos nós sofremos em alguma medida. Quem não sofre, considere-se muito feliz, que é a minoria, porque a maioria de nós sofremos sim, todo mundo tem um problema. Então, a gente está colhendo os frutos das coisas que a gente plantou no passado. Então, não adianta ter que ter uma certa paciência de fazer o novo plantio e saber que essa colheita desse novo plantio que a gente está fazendo aqui, no espiritismo, nas nossas mudanças internas, nos estudos de Joana de Ângeles, é tudo um plantio que a gente está fazendo dentro de nós mesmos que vai trazer os seus frutos também. Mas que vai levar um tempo, não vai ser imediato. Então, esse processo de cura interior, vamos dizer assim, nós estamos construindo agora para colher mais à frente. E aí, tranquilamente, se processa esse trabalho de cada momento,
sem pressa, sem aflição, por ainda não ter concluído o trabalho, mas na certeza de que esses frutos virão logo mais à frente. E dali um pouco começa a vir, e aí quando começa a vir um pouquinho desses frutos, é uma maravilha. E esses espíritos, tipo a Joana de Ângeles, que já puderam colher muitos dos frutos plantados, eles nos mostram, né, e nos explicam como é que isso acontece, para que a gente tenha essa firmeza, essa convicção de que nós estamos no caminho certo. Então, a paciência é importante porque ela cria condições para a realização de cada situação, nem postergando o trabalho e nem tendo pressa, porque a irreflexão também não conduz ao resultado esperado. Então, a paciência vai harmonizar as aspirações humanas, mostrando o valor da ação contínua, de poder cumprir com cada tarefa no momento oportuno, e ela possibilita repetir aquela atividade que deu errado, com o mesmo entusiasmo, sem pessimismo, sem cansaço, e sem abandonar a realização também. Por saber que tudo que não é possível da gente realizar hoje, com uma certa perseverança, vai ser concluído depois. E tem um elemento que a Joana de Ângeles fala, relacionado a essa questão da paz e da paciência, que a paciência, ela está relacionada com a coragem. Isso é uma coisa que eu achei interessante estudando os textos dela, o quanto a paciência tem a ver com coragem, e que ela encoraja o ser porque o ajuda a enfrentar as situações. E a paciência se transforma também em caridade, quando direcionada àqueles que sofrem, ajudando com benevolência, trabalhando a resignação, que também se deriva da própria paciência. E aí no texto ali do livro, né, de hoje, assim, ela fala também o quanto existem sofrimentos ocultos muito variados, muito complexos, que desafiam a sociedade e que nem sempre aqueles que tem muitos que não são vistos e que, se a gente fosse parar para prestar atenção, nos sensibilizariam muito, né? São sofrimentos ocultos que esperam, às vezes, que corações pacientes possam descobrir e possa, de uma certa maneira, atender aquelas necessidades que não são tão aparentes assim, né? E tem pessoas, às vezes, que estão tão doentes do ponto de vista moral e tão descrentes da caridade que se tornam agressivas, que se tornam difíceis de serem ajudadas, exigindo muita paciência, exigindo muita perseverança também, muito desinteresse, no bom sentido da coisa, para poder auxiliar então quem se encontra passando por provas ásperas, né? E a Joana coloca ali que quanto mais doente, mais atendimento paciente a pessoa necessita. E aí eu estava me recordando uma situação que aconteceu, porque aqui onde a gente mora, em Porto Alegre, de uns anos para cá, a quantidade de moradores de rua aumentou consideravelmente. A gente sempre teve essa realidade dura aqui no Brasil, né? Mas aqui na nossa cidade aumentou nos últimos anos, e aí, aqui pelo bairro, na época de frio, porque aqui no sul é diferente, né? Tem mais frio que no resto do país, então as pessoas fazem umas espécies de umas barraquinhas, assim, para poder se abrigar do frio na rua. E aí um dia a gente foi levar umas coisinhas ali para um morador de rua que estava bem aqui na esquina do prédio, e a gente não prestou atenção que estava um morador de rua ali, a gente foi levar umas coisinhas para ele, e a gente não se deu conta que do lado dele tinha uma outra pessoa tão necessitada quanto, que era uma prostituta que estava ali na esquina. Então, na esquina tinha ele, sentado ali na barraquinha, tinha a prostituta, e a gente foi levar umas coisinhas ali para ele, e não se deu conta que a prostituta também era uma pessoa que estava tão necessitada quanto. Sabe aquela coisa assim, eu não sei se por não atinar, se por algum tipo de preconceito que a gente não se conscientiza na hora, mas ela ficou furiosa de brava. Ela viu a gente entregando umas coisinhas para ele, não entregando para ela, e começou a xingar, mas muito agressiva. E na hora eu fiquei com medo dela e saí de perto, assim, né? Mas eu fiquei pensando, ela foi tão agressiva na maneira dela de colocar, que ainda que ela tivesse razão, porque ela falou uma coisa assim: ah, para ele vocês têm coisa para ajudar, né? Agora para nós ninguém olha, ninguém vê, não sei o que, não sei o que. E ela estava coberta de razão, só que na hora aquela postura assim agressiva nos assustou, a gente se afastou, e depois eu fiquei refletindo sobre aquilo, é mesmo, né? As pessoas estão tão necessitadas, às vezes mais, independente de estarem
bonitas e cheirosas, né? Com uma necessidade ali moral gritante, e às vezes a gente não se dá conta, e às vezes quanto mais necessitado, mais agressivo se torna, né? Pedindo assim uma dose de paciência, uma dose de amor, de compreensão. E Jesus estava presente justamente para todos nós, todos esses, nas esquinas, mendigando nas ruas. E então, como é importante a gente poder assim estar mais abertos a essas realidades, porque nem sempre é fácil entender o desespero de outra pessoa quando a gente não experimentou algo semelhante. E são muitos os fatores de aflição, desde as dificuldades pequeninhas até as expiações insuportáveis, todas exigindo paciência para que possam ser solucionadas. E a paciência ela vai encorajando o ser porque ajuda a enfrentar as situações, tomados pela ciência da paz. Jesus deu muitas mostras dessa conduta, especialmente quando deixou de fazer muita coisa que parecia indispensável e solucionadora. Já diria o Judas, né? Teve dificuldade de compreender essa paciência de Jesus, o quanto as coisas estavam sendo construídas, que não era, que a revolução que Cristo ia trazer não era uma revolução armada. E aí, nessa atrapalhação, ele acaba traindo Cristo, e a gente conhece a história como se deu, né? Mas então, Cristo teve essa paciência de não fazer coisas que, às vezes, para a visão do mundo, uma visão mais imediatista, pareceriam indispensáveis, né? Tirar os tiranos do poder, assumir o poder, e ele não se apressou em iniciar o seu ministério, senão quando os tempos haviam chegado e quando as circunstâncias também se fizeram próprias. E tanto que ele teve toda a paciência de percorrer as etapas do martírio e tal, que aquilo que iria realmente produzir as mudanças necessárias nos nossos corações até hoje, porque até hoje, quando a gente começa a prestar atenção na caminhada do Cristo, a gente começa a se sensibilizar, e meu Deus do céu, era isso que ele queria dizer, né? E creio que a gente vai levar ainda muitos séculos para ir fazendo esse entendimento, porque faz quanto tempo que a gente está tentando entender, né? Então, essa paz deve constituir a meta de todos nós, a meta de todos que lutamos pela nossa plenitude, porque a paz é um grande tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma, né? E a paciência é a exteriorização dessa paz, porque é um mecanismo não violento de que se utiliza para alcançar os objetivos. Então, a paciência e a paz, elas estão intimamente interligadas. E é importante dizer o quanto Jesus é atual pelas terapias de amor, pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, pelo exemplo de felicidade e pela exteriorização de paz que ele irradiava. Porque a paz, isso é importante dizer, a paz não é a ausência de conflitos, porque os conflitos nas relações humanas muitas vezes são necessários e até importantes para o nosso crescimento. A paz é um estado de consciência que nós forjamos em meio aos conflitos. Não é algo que a gente vai construir no isolamento, ao contrário, é justamente na convivência com todos, inclusive com aquelas pessoas que não aceitam, que não concordam com a gente. Então, a paz, ela não é sinônimo de passividade e de aceitação das injustiças. Os pacifistas, né, como foi Gandhi, por exemplo, fazem esforços para criar pontes, não muros. São pessoas abertas ao diálogo, pessoas que aproximam os diferentes, que aprendem com os próprios erros, que buscam meios para que o entendimento se faça entre todos. E aí tem aquele movimento que o Divaldo Franco criou em 1998, o movimento Você e a Paz, que é belíssimo, né? Ele espalha por diversas cidades, trazendo a reflexão da necessidade de todos nós fazermos esforços em prol da paz a partir da nossa própria pacificação. E aí cabe a gente pensar
na paz das pequenas coisas, dos pequenos gestos, do quanto a gente pode contribuir para que as pessoas se entendam, para que um mal-entendido se desfaça, para que uma vingança seja interrompida, para que uma fofoca encontre em nós o seu ponto final. Essa eu acho ótimo, porque nas casas espíritas sempre tem um campinho para isso, como em todas as aglomerações humanas. Então, quando chega uma fofoca até nós, que a gente possa se dar conta, se conscientizar disso e colocar o ponto final, né? Não deixar aquela coisa se criar, não levar adiante. Então, os sentimentos todos são conquistas do processo de evolução do ser, inclusive a pacificação interior. A gente sabe que os nossos sentimentos, eles vão se desenvolvendo desde os instintos, eles vão se libertando das heranças fisiológicas, automatistas, até se transformarem em emoções. Então, inicialmente, a gente tem muito presente as sensações de dor e de prazer, de satisfação e de desgosto, e depois vão se transformando de necessidades físicas até emoções. Inicialmente, aquelas emoções mais primárias, ciúme, cólera, paixões perturbadoras, depois as emoções superiores. Então, no início, nós somos prisioneiros dos nossos desejos imediatistas. E depois, devagarinho, nós vamos superando o egocentrismo infantil, e aos poucos a gente vai conquistando a harmonia, o equilíbrio, as alegrias que não decorrem do sexo ou do estômago, e aí nós vamos desabrochando os valores morais, as conquistas intelectuais, culturais, artísticas. Mas ao longo do trânsito, pelos impulsos dos instintos, a gente vai tendo condicionamentos que precisam ser reprogramados para que as emoções superiores superem os desejos. E aí o primeiro sentimento a romper a prisão dos instintos é, segundo a Joana de Ângeles, o amor. Inicialmente nos vínculos que a gente tem com as pessoas mais próximas, com os familiares, com o grupo social que nos protege, pessoas que propiciam o atendimento das nossas necessidades fisiológicas. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem uns bichinhos de estimação que a vida nos deu, que foram deixados pela vida. Um gatinho que ficou no telhado, um filhote que ficou para trás e a gente resgatou, uma tartaruga que estava perdida no asfalto, quando o Alexandre foi correr, daí resgatou. Então, nós temos a tartaruga e o gato. E o gato cresceu e está aqui conosco, faz parte da família, e quem dá comida para o gato costuma ser eu. Aí eu pergunto para vocês, adivinha quem o gato acorda de madrugada para brincar? A pessoa que dá comida para ele, geralmente a pessoa que ele vai buscar para fazer bagunça. Então, essa outra noite ele veio, deu uma mordida na minha perna, eu dei um grito, briguei com o gato, aí as crianças brigaram comigo, não maltrata o gato, tá brigando com o gato, aquela coisa toda. Então a gente vai estabelecendo as nossas relações. Depois eu descobri através da pandemia o tal do álcool gel, eu descobri que se eu passasse álcool gel na mão, o gato não mordia, né? Porque ele gosta de morder para brincar. Então, passo álcool gel na perna, ele vem morder, vê que tem gosto ruim, não morde mais. E aí a gente vai aprendendo a educar os nossos instintos, nossos, dos bichinhos que nos cercam. Mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que o primeiro vínculo do animal é com aquela pessoa que atende às suas necessidades fisiológicas. E nós também, no início da trajetória, quando nós estamos desenvolvendo as nossas emoções primárias, também é mediante as nossas primeiras gratificações e tal, até a gente ir aprendendo a amar com um desprendimento maior, que é aquele amor desprendido, que é aquele amor incondicional. E aí a gente segue evoluindo, então, inicialmente de um amor ainda egoísta, querendo retribuições, um amor ainda interesseiro, com desejos de posse, até depois ir sendo canalizado para um amor mais desprendido. E o que a Joana vai dizer é que o amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. Essa frase, assim, eu acho muito importante, então até vou dizer ela de novo. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. Olha que forte isso, né? Então, a gente aprende e a gente vai amadurecendo.
E muitas pessoas deixam de servir, por exemplo, por não se sentirem à altura do serviço, ou pelo serviço não ter atingido a perfeição. E aí é importante a gente refletir com relação a isso, né? Que a gente não deve ficar preso à percepção das imperfeições, mas que a gente deve nos ocupar com o aprimoramento incessante, que não vai acabar nunca, buscando sempre as novas conquistas sobre nós mesmos. Quantas pessoas se sentem inúteis, inabilitadas a servir? Eu vejo muito aqui nos nossos estudos de Joana de Ângeles, né, que as pessoas buscam e se interessam e tal, e muitas vezes estudam há um tempão, mas não se sentem capacitadas para dar continuidade para os seus grupos, ou às vezes querem, né, levar para suas casas espíritas e tal, mas não se sentem à altura do serviço, como se precisasse uma coisa muito extraordinária, assim. E não é isso, né, gente? Né? A gente senta aqui, a gente estuda junto, né? A gente pega os livros, a gente lê junto, e tá bem assim. Então, é importante a gente começar o nosso trabalho, ou então para trabalhar na casa espírita, claro, né, que vai sentar na mesa mediúnica, primeiro estuda um pouquinho antes, ok? Mas às vezes as pessoas se sentem tanto tempo inabilitadas a servir, que quando vê passa 5, passa 10, passa 15, e a pessoa está lá sem poder oferecer de si, sem poder dar a sua contribuição, a sua parte, né? Sendo que o trabalho é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Então, tudo começa por algum lugar. O artista vai repetindo detalhe a detalhe as atividades criativas até se aperfeiçoar. Então, é muito importante a gente começar a boa obra fazendo alguma coisa em favor de alguém. A construção do bem comum é uma obra de todos. Então, é importante que a gente compreenda o convite de Jesus para que nós possamos servir em qualquer condição que apareça, para que a gente não desanime no serviço, para que a gente reforce as convicções espirituais, mesmo que apareçam os desafios, os testemunhos, porque a impaciência, ela vai criar precipitações que dificultam o nosso caminho, né? Muitas vezes, assim, quando a gente passa por experiências de doença física, por exemplo, são ocasiões, assim, que nos colocam em choque com o treinamento da paciência. Especialmente se tem que internar no hospital, então, a gente vê muito o quanto a pessoa interna no hospital, não sei aí na Holanda, né, que talvez as coisas sejam diferentes daqui, mas aqui internou, geralmente a pessoa fica com raiva, primeiro de ter internado, segundo da comida do hospital, que é ruim, terceiro da equipe de enfermagem, que demora para atender, tem muito serviço, né? Ou toca a campainha, a pessoa demora para atender, ou ficamos com raiva do remédio por causa dos efeitos colaterais, ou simplesmente porque a gente depende do remédio. Então, só que pensem comigo, né? Muitas vezes é quando a gente está de cama que a gente tem a maior oportunidade de desenvolver a humildade e a paciência, porque a gente tem que contar com a ajuda do outro para as nossas necessidades, às vezes para as necessidades fisiológicas, às vezes para as necessidades emocionais, e aí é nessa hora que a gente tem a ocasião de olhar para dentro. Às vezes a gente passa 30, 40, 50 anos da vida sem fazer esse movimento, aí pronto, fica doente, vai para uma cama de hospital, em 10, 15 dias faz um movimento que não fez a vida inteira. Então, sabe, às vezes quando a gente está de cama, quando a gente está com uma doença que nos incapacita, às vezes é um recurso que nos coloca em choque com questões muito importantes do nosso ser. O Chico Xavier, quando ele estava bem velhinho, teve uma situação, ele já tinha dificuldade de se locomover, e às vezes ele caía no chão e não conseguia levantar. E aí ele ficava lá, atirado no chão, até que alguém passasse para ajudar ele, ajudava, e ele sempre com muito bom humor, não se impacientava, né? Esperava, né? Quando alguém chegava, ele levantava e estava tudo certo, sempre com bom humor, com humildade. Então, essa paciência que a gente precisa desenvolver devagarinho, começando pelas coisas pequenas, até chegar na paciência do Chico Xavier, para que a gente também não se defenda, né? Porque às vezes o povo diz assim, ah, mas o Chico Xavier era o Chico, eu sou eu. Mas a gente tem que começar de algum lugar para um dia chegar lá. Porque se a gente não começar, vai demorar mais tempo. E aí, o que que acontece? A gente sabe que a amorosidade de Deus é infinita. A vida vai nos empurrar.
a gente vai chegar lá. Só que a vida empurrando dói mais, né? Então, se a gente puder fazer esse movimento sem esperar que a vida empurre, a gente vai com um pouquinho menos de dor. E eu já acho que isso, assim, já é uma grande coisa, sabe? Então, poder compreender isso e ir trabalhando esses elementos dentro de nós tem uma importância muito grande. Então, paciência para suportar o convívio com as pessoas difíceis. E a Joana diz, né, para que nas horas atormentadas da vida, que a gente possa agir com paciência, agir com tolerância, porque muitas vezes as pessoas se irritam até quando estão esperando na fila da casa espírita. Não sei se já aconteceu aí com vocês. Você está na fila para o passe e está bravo porque a fila está grande. Meu Deus do céu, mas olha onde tu está. Porque aí, às vezes é por desconhecimento também. Porque daí eu costumo dizer assim, né? Quando a gente está na fila da casa, isso você sabe, mas acho que é importante a gente falar assim para refletir juntos sobre isso. A gente está na fila do passe, já está recebendo, está dentro da casa espírita, já está recebendo. Eu nunca esqueço uma época, há uns anos atrás, eu sofria de enxaqueca com aura, que é uma enxaqueca que dá assim, primeira visão embaralha, aí fica uns minutos com a visão embaralhada e depois dá a dor e daí volta a visão. Então, é uns 40 minutos na função toda, assim, entre embaralhar a visão, na dor de cabeça e passar tudo. E é um saco isso, né? Porque se tu tá na rua, como é que tu vai dirigir? Tem que parar o que tá fazendo e tal. E não tem, o tratamento para isso, assim, é medica quando tá começando, aguenta e é o que a casa oferece. E aí eu fui buscar atendimento numa casa espírita que nós trabalhávamos antes de trabalhar na Mergs, que agora a gente tem um núcleo de trabalho na Mergs, né? Mas antes a gente trabalhava numa outra casa e aí eu estava na fila para o atendimento de saúde, bem na fila, assim, né? E naquela casa os atendimentos iam até super tarde da noite. E daí eu era uma das últimas ou penúltimas, aí tinha umas senhoras atrás de mim que iam ter que pegar uma condução, estavam com risco de perder a condução para ir para casa depois, né? Pediram para passar na frente, passa na frente, eu morava perto, né? Muito mais fácil. Então, no fim, eu fiquei no fim da fila, assim. Fui sair depois da meia-noite da casa. Só que o mais interessante é que assim, eu estava lá sentada lendo meu livro, esperando a fila, gente, eu senti direitinho o atendimento ser feito enquanto eu estava sentada do lado de fora da sala de atendimento. A impressão que eu tinha é que estava sendo aberta a minha cabeça, estavam mexendo lá dentro. E aí, depois, quando eu entrei na sala de atendimento, a impressão que deu é que foi só o curativo, assim, sabe? Eles me atenderam, deram aquele passezinho magnético, e tal. Parece que fizeram só o curativo, a cirurgia mesmo tinha sido feita ali no corredor. E aí eu nunca mais tive. Eu até fui ter um episódio de enxaqueca com aura anos depois, assim, mas, sabe, nunca mais aconteceu. Então, foi uma intervenção que aconteceu ali, enquanto estava esperando o atendimento, mas, às vezes, por desconhecer o sentido maior que a experiência tem, as pessoas ficam com raiva, né? Porque, assim, às vezes, se tu entende que se tu está dentro da casa espírita, nada vai estar acontecendo ao acaso, tu não vai sair sem receber o atendimento que tu merece, que tu precisa. Se não foi resolvido todo o problema, é porque não é para ser resolvido num dia só, é para ser resolvido devagarinho, porque senão também não vai propiciar a nossa transformação. Então tem tudo isso assim que se a gente entende o mecanismo, fica mais fácil até de ter paciência, né? E a gente esquece o quanto essa realidade espiritual está presente o tempo inteiro. E por isso que eu acho assim, o estudo do espiritismo é uma coisa fascinante, é uma coisa fantástica, nos ajuda a entender a nossa vida. E uma outra coisa assim, né, dessa realidade que acontece junto à nossa realidade material, eu tive a oportunidade de conhecer uma das cidades que o Chico viveu, não foi Uberaba, que Uberaba eu ainda não conheci, mas foi Pedro Leopoldo. E lá em Pedro Leopoldo tem a Fazenda Modelo, onde o Chico Xavier trabalhou durante muitos anos, e a gente foi visitar há anos atrás para conhecer aquele lugar, e é um lugar assim, tem uma vegetação rasteira enorme, assim, um descampado muito grande, e o rapaz que estava nos mostrando lá o local, ele disse que o Chico Xavier costumava explicar que naquele lugar, ali naquele descampado, assim, de não sei quanto de extensão de terra, era um local onde a espiritualidade tinha um hospital de campanha feito para receber espíritos vindos da Segunda Guerra Mundial.
E aí eu fiquei horas olhando para aquilo lá, sabe? A gente com o olhar da matéria, que não enxerga muita coisa, né? Só aquele descampado, vegetação marronzinha, lá característica de Minas e tal, não enxergava nada. E eu ficava pensando assim, quanta coisa estava acontecendo, né? Ou está acontecendo até hoje, não sei, naquele local que aparentemente não tem nada. Então, a realidade espiritual, ela é imensa, ela é muito grande. Então, como é importante a gente ter consciência, a gente poder realmente compartilhar com os nossos irmãos de caminhada, aqueles que desejam também conhecer mais sobre essa realidade espiritual, porque a realidade é muito maior do que a que mais se aparenta, né? Então, a conquista da paz, ela se dá também pela conscientização de toda essa realidade da vida. E eu gostaria de encerrar minha fala, deixando um tempinho para a gente poder conversar, né, trazer alguns elementos que, de repente, vocês possam querer compartilhar ou perguntar, com uma frase da Joana, que ela diz assim: a paz em ti será a paz nos outros, e todos nós, seja aqui ou no além, necessitamos de paz, a fim de viver fazendo o melhor. Então, a paz como realmente algo muito necessário, e que, se Deus quiser, nós, apesar desses momentos turbulentos pelos quais passa o planeta, devagarinho nós vamos construir, porque é a fatalidade que nos espera, né? Mais cedo ou mais tarde, o mundo de regeneração vai estar aí, pode demorar um pouquinho, mas ele está vindo, né? E que a gente possa, então, apressar esse momento construindo a paz dentro de nós, porque é onde a gente tem a possibilidade, a gente tem as ferramentas para fazer esse movimento dentro. E é importante que a gente reconheça o quanto o que a gente muda dentro vai se refletir fora. A gente não precisa fazer grandes movimentos fora. Basta fazer esse movimento dentro e as coisas começam a acontecer no movimento em cadeia. Né? Então, essa era a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês. E deixo aí uns minutinhos para a gente conversar. Não sei se vocês gostariam de trazer alguma coisa. Não sei como é que são os outros encontros, né? Cada um tem um jeito muito específico de trabalhar. Então, ficou pouco tempo aí para conversar, mas quero abrir para o debate. Oi, Michele. Boa Oh, noite. boa Você está me escutando noite. bem? Sim, É, perfeitamente. eu fiquei assim, muito interessante pelo processo que eu estou passando, sobre exatamente a coragem da paciência, né? Você citou que Joana disse sobre a coragem. Mas aí eu estou refletindo aqui, essa coragem também é uma paciência com nossos próprios defeitos, né? Para a gente interiorizar isso, buscar lá dentro exatamente essa fé, porque você falou uma coisa muito importante que eu acho que é a causa do maior sofrimento, acho que talvez seja da maioria, de querer ter o controle, não é? Para a gente se sentir mais seguro. É como se a gente se precaver. Peraí, vamos ter, ok, eu tenho essa aqui, solução, mas eu vou ter uma segunda, uma terceira, uma quarta para me precaver. É uma forma de dizer, olha, eu estou com controle, entendeu? O controle de mim mesma. Mas você deu alguns exemplos que eu achei interessantes sobre essa parte de você, vou ficar aqui, vou ter paciência do animal, do urso, né, do monge. Aí eu fiquei pensando, e você dirigir e olhar. Aí eu me lembrei das vibrações e das interligações que temos com o universo, com o outro, entendeu? Então é como se aquele medo, ele segurou o medo e pegou, mudou a vibração dele para um outro olhar, entendeu? Então, é como se, bom, eu não tenho controle, não posso fazer sobre isso. Para onde eu tenho que ter confiança? É como se eu dissesse, bom, agora seja o que Deus quiser. É, 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 eu achei um pouco frágil essa situação da gente, claro que a gente não tem controle de tudo, mas eu fico buscando exatamente essa ligação que você me fez pensar com a fé, com o acreditar, a paciência que eu tenho que ter comigo e com o acreditar. Então, aí a construção dessa paz, né, da conquista da paz, exatamente é isso, da aceitação. Então, eu percebo que existe um link que liga tudo. É isso mesmo.
Exatamente. Adorei a ligação que tu fez, porque é bem assim que eu entendo também, sim, né? E o quanto esse entendimento de que existe uma força maior que nos rege e que a gente não está simplesmente largado ao acaso, assim, né? Isso nos ajuda a ter fé e paciência e a ter essa sabedoria de saber esperar, de degustar os moranguinhos lá enquanto espera que alguma coisa aconteça, porque não é que nós devamos ser imprevidentes, né? Até porque assim, buscar as soluções também faz parte do exercício que vai possibilitar a nossa evolução. Então a gente tem os desafios, a gente vai buscar resolver e vão buscar ter alternativas A, B e C aí para se resolver, senão na primeira tem a segunda e tal, mas reconhecendo os nossos limites. Bom, eu posso fazer até tal coisa, mais que isso não está nas minhas mãos, bom, mas eu sei que existe algo maior, né? Deus aí que nos rege, que conduz. Então, essa confiança que nos ajuda a ter a paciência também de lidar com os nossos limites e com a nossa falta de controle sobre tudo. Porque nós não temos o controle sobre tudo, né? E a gente nega isso. Então, sim, eu entendo que a maneira como tu colocou é bem assim. Obrigada. Imagina. Essa Seria coisa do sempre. controle é muito delicada, né? Pode falar. Eu sempre penso assim, né? Que a gente precisa, com relação da coragem, a gente tem que ter a coragem para mudar o que a gente pode, né? As coisas que estão, que de uma forma ou de outra a gente tem, às vezes, a responsabilidade de mudar, tem as condições, né? Mas tem aquelas coisas que não estão sob o nosso controle, que não dependem de você, por mais que você queira mudar. Então, aí entra a resignação e a paciência, né? De aceitar a situação, não passivamente, porque, né, mas ficar procurando, né, alerta para as possibilidades que possam surgir de resolução, né? E a confiança em Deus, né? Aí entra a fé, a confiança em Deus de que não estamos à deriva, né? Tem Exatamente. a providência divina cuida de todos nós, e às vezes o que a gente acha que deveria acontecer naquele momento do jeito que a gente acha que deve ser, não é. A gente está equivocado, então, mas a providência divina sabe como conduzir, né? E essa questão da confiança, da fé e da confiança em Deus, essa também é outra questãozinha que, às vezes, mexe com a gente, né? E às vezes eu também, às vezes eu penso, eu confio muito, eu tenho muita confiança em Deus, mas às vezes acontece coisas que você se pergunta, eu me pergunto, Maria, cadê a tua confiança? Você não disse... Sabe aquela conversa interna? Você não disse que confia em Deus? Cadê? Se preocupando tanto por quê? Confia. Se você não pode fazer, confia em Deus. Jesus está no comando, né? Como a gente fala, Jesus está no comando dessa barca maravilhosa aí que é a Terra, onde todos nós estamos, né? Exato. Mas, Eu fiquei muito sensibilizada, né, com esse passeio aí pela Itália, porque a gente ficou em Assis, depois em Roma, e ali em Roma eu tive a oportunidade de ir, né, em algumas referências ali dos apóstolos, a prisão de Pedro e Paulo, aquela coisa. Então, a gente começa assim a lembrar, né, das histórias e a refletir sobre as vivências que esses homens tiveram, mulheres, mas no caso desses aí, os homens, porque a gente foi lá na Irmã Clara e Francisco também ali em Assis, né? Mas eu estava aqui me recordando enquanto tu falava, porque Pedro passou, todos nós passamos por isso, os apóstolos também, e Pedro, quando foge dos romanos e tem aquela visão de Jesus, né? A gente foi lá naquela igrejinha lá onde ele teve a visão de Cristo e pergunta, mestre, por onde eu devo fugir? Por onde vou? Qual é o caminho? E que Jesus diz, o caminho é o do sacrifício. E aí ele volta, envergonhado, se entrega e pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Então, todos nós nos assustamos, né? Até eles que estavam lá convivendo diretamente com o mestre, então faz parte da natureza humana, mas o que a Joana nos ajuda a entender, assim, é que essas virtudes são construídas. A fé, a confiança, né? A própria paciência, tudo isso a gente vai trabalhando e vai se dando conta e vai lapidando dentro de nós, até que a gente possa ter realmente uma fé inabalável, né? O importante é isso, é a gente poder ir se dando conta e fortalecendo. Quando vem essas inseguranças, pensar, tá, mas vamos ver,
né? O que eu entendo, o que o Espiritismo me ajuda a compreender e tal, e ir se renovando na fé. E a gente vai fortalecendo devagarinho, né? Eu gostaria de fazer uma observação também, né? Achei muito interessante, né? A sua paciência, quer dizer, leva à paz, né? Para o mundo, né? Para as outras pessoas. Então, eu fiquei pensando que a sua impaciência, ela tira a sua paz, né? Tira a sua paz. É uma coisa incrível, né? Quando você não tem condições de resolver um assunto, que você realmente fica impaciente, quer dizer, essas coisas vão remoendo e tira a sua paz também, né? Então, eu gostei desse vínculo com a paciência para a paz do mundo, né? Para a paz dos outros, né? E que realmente a impaciência tira a sua paz, né? É, né? É impressionante essa relação que a mentora faz muito sentido, né? Faz sentido, é verdade. Uhum. E é isso, quando a gente perde a nossa paz, a gente acaba refletindo a nossa perturbação para os outros, para o mundo, e o contrário também é verdadeiro, por isso a conquista interna vai se refletindo nas relações, né? Os grandes líderes, né, tiveram essa paciência, né? O Mandela, por exemplo, né? Estava lá Exatamente. lutando contra algo grandioso, mas ele se mantinha em paz e conseguiu que os companheiros dele também se mantivessem em paz, né? Quer dizer, da nossa paz, da nossa paciência, depende, às vezes, o ambiente mais calmo em nosso entorno. E as conquistas que todos precisam atingir, né? Nas tarefas que você se propõe, seja na vida profissional, familiar, enfim. É muito importante essa questão da paciência, muito importante mesmo. Né? E uma coisa também, voltando lá na Itália, né, uma coisa que a gente já estudou muito, a vida de Francisco de Assis, a Joana, né? Mas a vivência, né, como foi falado muito, a gente viu os lugares onde eles estiveram, né? E aí vem aquela consciência assim, nossa, espíritos já tão adiante, né? Aí já tão evoluídos, né? E tiveram essas existências das quais a gente estava ocupado né, em lançar um olhar mais profundo, né? Gente do céu, eu falei, meu Deus, e a gente reclama de mínimas coisas, né? E essas criaturas tiveram vidas uma existência, uma encarnação tão difícil, né? Que exigiu paciência, amor, assim, num grau bem mais quase que ainda inconcebível para muitos de nós, não é? Com certeza, né? Apesar de que eu estou tentando me lembrar aqui qual foi o mentor, que se foi Emmanuel, fico devendo para vocês a fonte, tá? Mas um desses espíritos aí que trazem mensagens para nós e tal, que em alguma obra coloca só um pouquinho que tem uma criança impaciente aqui, espera um pouquinho. O quanto desculpem que eu me perdi aqui porque meu filho estava batendo ali na porta. Você estava falando da frase do mentor. O mentor que diz o seguinte, ó, o quanto as provações que nós temos hoje, se por um lado não tem aquele impacto físico das feras no Coliseu, né, da morte, que era super presente naquela época, por outro lado a gente tem um desafio que é diferente, mas é muito complicado também, que é o fato dessa dispersão, do quanto é difícil da gente se aprofundar na questão espiritual e do quanto o materialismo toma conta. E aí a gente acaba, às vezes, perdendo uma existência inteira, assim, em bobagens, e as feras era lá, era tudo ou nada, né? Ou vai ou racha. Então, são dois níveis de provação diferentes, é claro, não dá para dimensionar, assim, mas que as dificuldades que a gente enfrenta hoje são diversas, mas às vezes nos desviam com muita facilidade do propósito. Né? Alertes. E uma outra coisa é que, assim, é que esses queridos aí dessa época, a gente sabe que estão voltando para nos ajudar nesse período em que nós estamos, né? Então, isso eu acho um grande consolo. Isso tem numa das últimas biografias do Divaldo que ele fala, né, que Francisco vai estar reencarnando aí na Europa, Joana vai estar reencarnando
aqui no Brasil, e dentre tantos outros, assim. Então, é um momento muito especial pelo qual passa a humanidade. A gente vai estar recebendo esse povo aí para as próximas gerações. Graças a Deus, né? Porque a gente vai ter ajuda. É verdade, estão Senão está precisando. muito fácil. Exatamente. Ai, é verdade. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como vai ser em que situação eles vão agir, né? Interagir no mundo agora, na atualidade, né? Mas, claro, isso é coisa da nossa cabeça, porque os planos estão muito claros na espiritualidade, né? A gente, se tivermos a dádiva de ter algum contato ainda nessa encarnação, se não, é do lado de lá que a gente vai ver, né? Senão, do lado de lá, a gente vai estar tentando contribuir um pouquinho, né, para que a tarefa deles se dê da melhor forma possível. Verdade, esse é o bom do que o Espiritismo nos traz, né? A certeza de que a vida continua e de que a gente estamos aqui e vamos continuar trabalhando do lado de lá, né? Como eu digo, eu sempre digo, né? Se me mandarem se eu for parar lá no umbral, me deixem trabalhar. Ah, com certeza, Me isso que é o mais trabalho. importante. Onde for, só me dê trabalho, que é isso que eu Quero preciso. trabalhar, não importa onde. Exatamente. Brincadeiras à parte, né? O Divaldo diz que o Emanuel está em São Paulo já, né? Já é isso mesmo. Dizem isso, né? Dizem São Paulo, minha São Paulo querida. Já na área está da por aí, educação, fazendo vai alguma atuar coisa. na área da educação. Isso Vamos mesmo. descobrir quem é esse. Pois é, Nossa, vamos ver, né? Mas, esse aí a gente pode ter contato um dia, né? Sim, porque mais uma vez. acho que já está adulto, né? Já está Já adulto. está adulto, é jovem, exatamente. Daqui a E eu pouco já a gente. ouvi isso há muito tempo, o Edivaldo, numa palestra aí. É isso aí. Mais uma vez ele volta para São Paulo, né? Mas com certeza daqui a pouco vai surgir alguma coisa, de alguma forma, se o trabalho dele, e eu imagino que seja para, né? Vai ser um trabalho mais significativo, com certeza muita gente vai ter conhecimento disso, né? Né? Com certeza. Daqui a pouco vai estar aparecendo alguma coisa assim. Pô, pessoal, essa hora passa voando. Eu Passa sempre rápido. digo, passa muito rápido, mas o bom é que a gente sabe que nós ainda vamos nos encontrar nos próximos estudos, né, Michele? Isso, com certeza. Estaremos aí. Então, por hoje, eu queria agradecer a você e ao pessoal aí, os que estão, né? E eu vou parar a gravação, porque a gente já está terminando, para fazer o